Olá pessoal do canal, me chamo Erivan Roberto e sou natural de uma cidadezinha chamada Moreno, no estado de Pernambuco. O relato que vou contar para vocês aconteceu no ano de 2011, quando eu tinha 18 anos de idade. Tudo aconteceu na fazenda do meu avô. Essa fazenda era um lugar ótimo de se passar um final de semana ou até mesmo passar as férias da faculdade ou do trabalho. Tudo começou em uma quarta-feira, próxima do dia de São João, quando meu avô notou que algumas vacas e carneiros do seu rebanho estavam sendo atacados e até mesmo mortos em uma área totalmente cercada por arames farpados e uma pequena parte de alvenaria que tinha em sua propriedade. Ele notou que algum animal estava rondando sua fazenda à noite, provavelmente no horário entre as 22 e a 1 hora da manhã. Meu avô era um homem corajoso, que não temia nada no escuro e que também nunca foi homem de mentiras e era de poucas palavras. Um homem de 72 anos que nunca tinha se deparado com esse animal que vou revelar para vocês. Era uma sexta-feira, quando meu avô queria de todos os jeitos saber que bicho era esse, que estava fazendo essas coisas horríveis em sua fazenda com seus animais. E para ele tirar essa certeza, decidiu fazer uma tocaia próximo ao celeiro, onde ele havia dito que tinha certeza em ter visto uma sombra enorme próximo aos cavalos de sua fazenda. Meu avô informou para minha avó que ele iria à noite por volta das 11 horas nessa tocaia, próximo ao celeiro dos cavalos, só para tirar as dúvidas que trazia consigo mesmo sobre aquela sombra negra que tinha visto. Porém, minha avó falou para ele: "Nego, tu não vai para aquele celeiro sozinho, próximo daquele matagal a essa hora da noite." E meu avô respondeu com um tom de riso: "Horas, não tá vendo que nada me assusta, mulher? Deixa de tuas besteiras e vai fazer teus crochês, que é melhor para você. E para com essas coisas bobas, que tá certo." Que mulherzinha medrosa! E minha avó novamente respondeu: "Você é um velho teimoso, ignorante e cheio de gracinha. Eu estou falando para você. Você escuta se quiser. Isso não é hora, Severino, de sair de casa para olhar bicho no mato e ainda por cima sozinho. Bom, você é quem sabe. Pelo menos chamava os meninos para ir com você outro dia." Minha avó se referia aos meus tios, porém, meu avô não queria colocar meus tios em uma bobagem dessas. Achava besteira incomodar eles por causa disso. Infelizmente, meu avô não sabia onde estava se metendo. Era por volta das 11 horas da noite de sexta-feira, quando ele calçou suas luvas, vestiu um casaco por causa do frio e pegou uma lanterna para iluminar o local que ele faria essa tocaia, para descobrir que bicho era esse que matava seus animais. Meu avô me contou que nesse dia ele estava morrendo de medo, que queria voltar para casa por causa da lua cheia e do tempo muito frio naquele local. Porém, pelo outro lado, queria desvendar esse mistério e tentar localizar o bicho e depois matá-lo. Chegando próximo do local escolhido para realizar essa tocaia, meu avô avistou uma criatura enorme. Era como se fosse um cão negro, os dentes para o lado de fora da boca, um mau cheiro de podre, os olhos amarelados e o seu corpo todo coberto de pelos longos. E o pior de tudo, tinha um semblante de ódio em sua cara horrível, destinado, parecia matar o meu avô. Naquele momento, ele deixou a lanterna cair e saiu correndo o mais rápido possível daquele local para sua casa. Chegando nela, ele trancou todas as portas e janelas, sentou e pediu um copo com água com açúcar para se acalmar, enquanto minha avó perguntava o que tinha acontecido para ele chegar assim. Ele estava totalmente branco e não conseguia falar nada, ficando em estado de choque. Após alguns minutos, ele se levantou da cadeira e foi olhar através da janela se aquele bicho tinha corrido atrás dele ou se o bicho estava rodeando em sua casa. Enquanto minha avó mais uma vez perguntou:
Nego, o que foi que aconteceu para você estar desse jeito, em pânico, bem aqui na sala? E ele respondeu: Maria, o que eu vi não era desse mundo. Aquela fera veio do inferno para nos afrontar. Eu nunca vi nada parecido com aquilo. Agora eu sei, porque o meu pai não queria que eu viesse morar aqui nessa fazenda. Meu pai sempre falava que em noites de lua cheia e próximo do dia de São João, uma criatura dos infernos rodeava essa fazenda. E meu pai me falou que era o filho do antigo dono dessa fazenda, que foi amaldiçoado pela mãe porque ele batia muito nela e espancava também o pai quando ele chegava embriagado e cheio de ódio da sua própria família. Minha avó, mais uma vez, foi dar uma olhadinha pela janela para ver se tinha alguém lá fora, e para surpresa dela, lá estava um lobisomem, em pé, olhando para a casa em frente ao seu terraço. Meu avô rapidamente pegou na mão dela e levou ela para o quarto e se trancaram lá. A fera batia e soltava um uivo muito forte, porém não conseguiu entrar, porque a porta da casa era de madeira bem reforçada. Finalmente, eles conseguiram passar a noite com muito medo e pavor daquela fera. No dia seguinte, meu avô ligou para o meu tio e para o meu pai, para eles comparecerem com urgência e sem falta na casa dele. E eu pedi para ir com eles, para não ficar sem fazer nada em casa. E assim fomos, eu, meu tio e meu pai, verificar o que o meu avô queria de tanta urgência. Quando chegamos, demos a bênção aos dois e fomos para a cozinha para conversar e tomar um café com eles. Meu avô não era um homem de mentiras e foi bem claro no que ele falou para nós. Depois que ele contou tudo, a minha avó passou com as malas feitas e disse que só voltava depois que nós dessemos um jeito naquele bicho, e que ela passaria o resto de final de semana na casa da irmã, que morava em Vitória de Santo Antão. Meu avô naquela hora olhou para nós e disse: preciso de vocês, não posso deixar nada acontecer com nossa família, e juntos somos mais fortes. Decidimos em fazer uma armadilha para capturar o lobisomem. Fizemos um buraco bem profundo e largo, tendo uma noção que a altura do bicho era de mais ou menos uns 2 metros, e assim fizemos a armadilha. Logo que terminamos, colocamos umas folhas para disfarçar o chão do buraco, enquanto meu tio e meu pai foram arrumar umas armas para não ficarmos de mão abanando quando aquela fera estivesse cara a cara conosco. Terminamos tudo por volta das 4 horas da tarde. Fomos tomar um banho e café, para depois enfrentar aquela coisa na nossa armadilha. Era por volta das 9 horas da noite, quando eu e meu pai, morrendo de medo, fomos colocar uma isca para o lobisomem, que era um carneiro. Colocamos a isca e fomos organizar o nosso esconderijo camuflado, com folhas e galhos secos, próximo ao celeiro do meu avô. Acabando tudo por volta das 10 horas, ligamos para o meu tio e meu avô nos encontrarem próximo ao celeiro. E chegando, nos sentamos e esperamos a fera chegar. Por volta da 00:30, escutamos passos ao nosso redor, mas não dava para enxergar nada por causa da escuridão. Mas o lobisomem não era besta, e sim muito esperto, e ele estava nos observando há um tempo. Nós pensamos que estávamos na frente dele, quando de repente aquele monstro pulou do muro em que estávamos encostados e deu aquele uivo em nossa frente bem forte, que me gelou o coração. O meu tio deixou até a arma cair no chão. O meu avô passou mal e o meu pai foi para cima da besta, quando ela lhe bateu e jogou a uns 4 metros de distância de nós. E foi aí que nós três corremos em direção à armadilha, sabendo que não poderíamos pisar no buraco. Chegamos próximo do buraco e ficamos cara a cara com a fera, em frente ao carneiro. Porém, a fera não deu a mínima para o carneiro, e sim para nós. Aquela coisa estava com ódio em seus olhos. Era tanta raiva que de amarelo ficaram vermelhos, e nós sabíamos que ele era o nosso fim. Foi aí que meu pai se levantou e correu em nossa direção, disparando 2 tiros no lobisomem.
Ele rapidamente correu em direção ao meu pai, porém não sabia que o local onde meu pai estava ficava perto da armadilha. Nesse momento, meu pai sabia que era tudo ou nada. Dessa vez, estávamos na frente do lobisomem. Meu pai foi mais esperto. Ele fez com que o lobisomem caísse na armadilha e ficasse preso, enquanto meu tio correu para pegar sua arma e disparar junto com meu pai para matar aquela fera dentro do buraco. Eles descarregaram suas armas e depois pararam para verificar o estado do lobisomem. E assim estava, cheio de perfurações e morto por nós. Depois de tudo que aconteceu, meu avô tampou o buraco e deixou a fera apodrecer e pagar por todos os pecados ali, enterrado eternamente. Dias depois, minha avó retornou para casa e eles tiveram paz novamente. Porém, eu nunca vou esquecer-me de tudo isso que vivi e presenciei. Boa noite. Olá, me chamo Eric. Moro no interior do Rio Grande do Norte, na pequena cidade de Jardim de Piranhas. A história que vou contar se passou com meu amigo Alisson no ano de 2016. Nossa cidade tem esse nome pois o rio Piranhas corta a mesma. E junto ao rio foi construído um matadouro. Isso em meados da década de 1950, quando as exigências sanitárias e a preocupação ecológica ainda não eram tão grandes. Em 2014, a população percebeu, junto às autoridades, que o matadouro às margens do rio Piranhas não era uma boa ideia, pois poluía muito o rio. A ideia do prefeito foi demolir o antigo matadouro e construir outro, do outro lado do rio, mas bem distante dele, para não poluí-lo. O outro lado do rio é desabitado, sendo que o matadouro foi construído bem depois do rio. Nesse mesmo ano, aconteceu um concurso da prefeitura aqui da cidade, e Alisson conseguiu passar para a vigia noturno. Como ele não passou entre os primeiros colocados, na verdade ficou com a última vaga, não pôde escolher onde queria trabalhar. Sendo assim, sobrou para ele o matadouro, pois os candidatos que ficaram na frente preferiram escolher como local de trabalho escolas da cidade, pois era um local mais tranquilo. Ele foi convocado no fim de 2015 e começou a trabalhar no matadouro no início de 2016. Ele trabalhava uma noite e folgava uma. O local onde ficava o matadouro era muito sinistro, cercado por mato. O complexo que formava o matadouro era composto pelo local de abate dos animais e um bloco com uma cozinha e um pequeno quarto, onde o vigia dormia. Esse bloco, com cozinha e quarto, era separado do local de abate dos animais. Tudo isso era rodeado por uma cerca de arame farpado. O local tem vários animais que foram atraídos pela presença de restos de gados abatidos, que é jogado numa espécie de fossa. Então, a presença desses restos de carne atrai muitos cachorros e gatos. Ele trabalhou de vigia nos primeiros 3 meses e não encontrou nada de anormal. Até que num fim de tarde, quando chegou para fazer a vigia, percebeu que existia a presença de alguns animais mortos, e 2 gatos e um cachorro muito ferido. Ele pensou se tratar apenas de uma briga entre os próprios animais, e não deu muita importância. Caiu a noite, e Alisson estava deitado no quarto do vigia, assistindo uma pequena TV que tinha no quarto, quando de repente começou a ouvir latidos dos cachorros que estavam do lado de fora. Eram vários cachorros, latindo sem parar freneticamente. Ele levantou-se da rede e, temendo ser bandidos, pegou uma barra de ferro que ele usava para fazer a vigia no local, uma vez que o uso de armas de fogo por parte dos vigias era proibido aqui na cidade. Ele se dirigiu até a janela e tentou enxergar o que se passava lá fora. Era cerca de 2 da manhã. Como não conseguiu ver nada pela brecha da janela, ele resolveu sair do quarto, abriu a porta devagar e ligou as luzes do bloco. Quando percebeu que os cachorros estavam latindo para alguma coisa que aparentava estar do outro lado da cerca de arame farpado, próximo à fossa onde eram jogados os restos dos bois que não eram aproveitados.
Quando saiu, percebeu que alguma coisa muito grande rondava o outro lado de fora da cerca. Naquele momento, percebeu a razão dos cachorros estarem tão eufóricos daquela maneira. Rapidamente, em questão de segundos, a coisa do outro lado da cerca correu e os cachorros acompanharam sua corrida pelo lado de dentro da cerca. Quando a criatura se aproximou da porteira que dava acesso ao complexo do matadouro, ele pôde perceber que se tratava de um animal grande, negro, muito parecido com um cachorro, mas com proporções gigantescas. Ao ver a criatura passar junto à cerca, ele rapidamente correu para dentro do quarto e trancou a porta, muito ofegante e temendo pela sua própria vida. Apenas esperou e rezou para que a coisa não pulasse a cerca, mas foi em vão. Com a porta trancada e as luzes do quarto apagadas, ele ouviu um grande barulho do lado de fora, como se a criatura estivesse pulando a cerca, de arame farpado. Nesse instante, os cachorros pararam de latir, e o que se seguiu foi um silêncio profundo e uma sensação por parte dele de impotência total. Afinal, ele não trazia consigo sequer uma arma de fogo para sua própria defesa. Acuado naquele quarto e com o coração na mão, tudo que ele poderia fazer era rezar para a criatura não forçar a entrada no quarto onde ele estava. De repente, ele começa a ouvir passos em frente ao bloco onde ele estava e uma respiração muito ofegante da criatura que estava lá fora. Eram momentos de terror e ele só conseguia imaginar como iria sair vivo daquela situação. A coisa começou a forçar a entrada na cozinha, que era o cômodo vizinho onde ele estava, e o local onde os marchantes, pessoal, é a galera que abate os animais, tá? Preparavam café, pois chegavam de madrugada para iniciar o abate dos animais, que também chegavam de madrugada em caminhões de bois. Nesse momento, a criatura consegue arrombar a porta da cozinha e ele ouve toda a movimentação daquela coisa em busca de comida, ou talvez em busca dele. Depois de alguns minutos, a criatura sai da cozinha e o que se segue são momentos de silêncio. Ao que tudo indica, a criatura tinha ido embora. Passam-se vários minutos, mas ele não tem coragem suficiente para abrir a porta e ver se a criatura ainda estava lá. Depois de mais ou menos 50 minutos de silêncio, ele decide, enfim, abrir a porta e olhar se realmente estava tudo tranquilo. E é nessa hora que ele vê uma enorme criatura sobre duas patas devorando algo, que até hoje ele não sabe explicar o que era. Se era um cachorro que a criatura estava devorando, se era um gato, ou se eram restos de carne descartados do matadouro. Como que por instinto, a criatura consegue farejar ele, e rapidamente olha em sua direção, com aqueles olhos de fogo ardente. Nesse momento, Alison percebe que sua vida está por um fio, se tranca novamente no quarto, mas dessa vez a criatura sabe que ele está lá, e ele sabe que se ela forçar a entrada, com certeza irá conseguir entrar, pois a porta do quarto onde ele se esconde está no mesmo estado de conservação da porta da cozinha, onde o animal já teria entrado minutos antes. Nessa hora, ele sente a criatura se aproximar. Ela solta um rosnado tão alto e apavorante que ele fica em estado de choque, totalmente à mercê da situação. A criatura começa a arranhar a porta, e sua entrada é questão de tempo, mas para a sorte dele, o caminhão de bois chega, trazendo as cabeças de gado que serão abatidas naquela madrugada. Ao perceber o barulho do caminhão se aproximando, a criatura foge, e Alison, aliviado, espera que os marchantes entrem nas dependências do matadouro para que enfim ele abra a porta. Muito abalado com tudo isso, ele só consegue chorar e naquele momento não consegue explicar o que aconteceu aos marchantes. Isso tudo já por volta de 3 para 4 horas da manhã. Ele vai para casa e no dia seguinte relata o ocorrido. O prefeito da cidade resolve reforçar o matadouro, com a troca das portas por portas mais fortes, a instalação de luzes em todos os locais do complexo do matadouro, e permite o uso de uma arma para a defesa pessoal dos vigias. Mesmo com todas essas modificações, Alison se recusa a voltar a trabalhar naquele local. Tendo em vista o trauma enfrentado por ele, o prefeito concede que o mesmo trabalhe como vigia em uma escola no centro da cidade.
Depois desse episódio, nada mais aconteceu no matadouro. Hoje em dia, existem muitas luzes cercando o local. Sempre o trabalho é feito por 2 vigias armados e as portas foram reforçadas. Essa foi a madrugada que o meu amigo Alisson quase perdeu a vida ao se encontrar com a fera. Boa noite. A história que contarei aqui aconteceu com um grupo de amigos que, ao se reunirem para mais uma aventura, não imaginavam que se deparariam com a morte em forma de uma fera assassina. Tudo aconteceu quando os amigos Diogo, Matheus, André, Gabriel, Ana Paula, Letícia, Amanda, Emily e Cleonice resolveram fazer um programa inusitado naquele feriado prolongado de 20 de abril de 1984, uma sexta-feira santa. Dia em que a maioria das pessoas guardam e respeitam. Aquele grupo de amigos preferiram sair para acampar e se divertir. Eles saíram de sua cidade, Comodoro, ainda na quinta-feira à tarde, com destino a Cabixi. Eles haviam programado essa aventura por meses, e sempre acontecia algo que acabava frustrando a viagem. Mas nada daria errado dessa vez. Tudo estava acontecendo como previsto. A viagem de 83 km duraria em média de 3 horas, se tudo corresse bem. Chegariam no começo da noite no destino, lembrando que naquela época eram só estradas de terra, por isso a demora. O plano inicial era passarem a primeira noite dormindo dentro dos carros. Eles viajavam em um Opala, que era o xodó de Diogo, e em um Corcel, que era do pai do Gabriel. Logo pela manhã, eles prosseguiram a viagem até uma estrada de terra e deixaram os carros ali, e seguiram a pé até o rio Guaporé. Eles já haviam ido pescar nesse rio, porém na companhia de pessoas que conheciam a região e que estavam acostumados com aquelas matas. Mas eles não queriam ir e voltar no mesmo dia. A intenção era voltar para Comodoro apenas no domingo pela manhã ou no início da tarde. Na sexta, bem cedo, estacionaram os carros próximo a uma grande árvore e, como era sexta-feira santa, não tinha ninguém por ali, pois sempre que iam pescar, sempre encontravam mais carros estacionados naquele local. Mas dessa vez, tudo estava deserto. Eles logo se animaram, pois não teriam que se preocupar com ninguém atrapalhando a sua diversão. Pegaram suas mochilas e tralhas e começaram a caminhada rumo à aventura. Meia hora depois de começarem a andar, perceberam que estavam em um caminho que não conheciam. Mas Diogo estava liderando o grupo e falou que tudo estava sob controle. E continuaram a caminhar. Andaram por horas, até que Diogo admitiu que estavam perdidos. Continuaram a andar até chegarem a uma pequena clareira. Começaram então a montar acampamento. As meninas, lideradas por Cleonice, começaram a juntar o máximo de lenha possível, enquanto os rapazes iam montando as barracas. A noite logo caiu, e todos se esqueceram por um tempo que estavam perdidos e só pensavam em curtir o momento. A lua cheia brilhava no céu, e uma constelação deixava aquele céu ainda mais lindo. André olhou em seu relógio digital e viu que já eram 10h40 da noite, e todos resolveram ir dormir. Em uma barraca ficaram Ana Paula, Amanda, Emily e Letícia. Na outra ficaram Matheus, Gabriel e André. Como Cleonice e Diogo eram casados, eles ficaram em uma barraca só deles. Antes deles se deitarem, Gabriel, que tinha muita habilidade com armas, e Diogo, que era policial, deixaram as armas carregadas e colocaram bastante lenha na fogueira. Logo adormeceram. Por volta de 1 da madrugada, acordaram com gritos vindo das barracas das meninas. Gabriel e Diogo pegaram suas armas e correram para ver o que acontecia. Foi quando se depararam com uma criatura tenebrosa, que com a claridade da lua e do fogo mais parecia com um demônio. Era uma mistura de homem com cachorro ou lobo, não se sabe ao certo. Só se sabe que aquela criatura estava com um pedaço de uma de suas amigas na boca. Diogo mirou e atirou, porém aquele animal pulou para a escuridão da mata. A fera havia matado Amanda e Letícia,
Mas onde estavam Ana Paula e Emily? Em seguida, ouviram um grito na mata. Era de Emily, que provavelmente havia corrido para a mata com Ana Paula para fugir da besta assassina. Fiquem aqui, falou Diogo. Vou procurar as meninas. Não, gritou Cleonice. Ele disse sim, eu vou. Falou Diogo novamente, entregando a arma para André. Ele correu até a sua barraca e pegou a outra arma e 2 lanternas. E antes de ir para a mata com Gabriel, Cleonice mais uma vez pediu para o marido que não fosse. Mas ele não deu ouvidos e partiu rumo ao desconhecido. Os que ficaram no acampamento colocaram mais lenha na fogueira e fizeram mais 2, formando assim um triângulo, e se assentaram entre as fogueiras, todos com as costas encostadas umas nas outras. André, Mateus e Cleonice estavam chorando pela morte de Amanda e Letícia. Mateus dizia: minha avó fala que essas coisas só aparecem na quaresma. Nesse momento, aquela criatura de momentos atrás reaparece novamente. André, que estava com uma das armas de Diogo, mira naquela coisa e atira. Mas ela pula e não é atingida. André atira mais 1, 2, 3 vezes. André descarrega a arma e não acerta nenhuma vez. No desespero, Cleonice e Mateus correm para a mata, deixando André sendo devorado pela fera. Corra, gritava Mateus, cada vez mais distante de Cleonice, e de repente ela se viu sozinha no meio daquela escuridão. Ela corria sem parar. Galhos batiam em seu rosto, mas ela não podia parar. Ela precisava continuar a correr. De repente, ela tropeça em alguma coisa, e ela percebeu que era um corpo. Mas a escuridão não permitia deixar ela ver quem era. Ela então pegou aquele corpo e colocou sobre o seu, e ficou em silêncio, pedindo a todos os santos para que conseguisse enganar aquela coisa, pois ela já não tinha mais forças para correr. As horas foram passando e ela acabou adormecendo. Acordou com um grito que era de Ana Paula. Com certeza era a amiga pedindo socorro, mas ela não tinha força e nem coragem para ir em auxílio da amiga. Em seguida, ela ouviu tiros e um uivo estridente, a poucos metros de distância dela. Ouviu também vozes, eram Diogo e Gabriel. Quando ela ia chamar por eles e já ia tirando o corpo de cima dela, ela percebeu que alguma coisa vinha correndo em sua direção. Mais uma vez, ela ficou imóvel. Foi quando ela pôde perceber que aquela criatura pulou sobre ela e continuou correndo, em disparada. Ela ouviu vozes se aproximando e viu que seu marido estava se aproximando. Ela se sentiu aliviada. Diogo e Gabriel contaram que assim que entraram na mata, encontraram o corpo de Emily, e que há poucos minutos viram a fera matar Ana Paula. Quando eles iluminaram aquele corpo com a lanterna, viram que era Mateus. Cleonice estava coberta de sangue do amigo, e seu rosto e braços estavam todos arranhados por causa dos galhos. Gabriel falou que ainda não havia acabado. Eu atingi a fera, porém ela continua viva. Vamos naquela direção, apontou ele na direção que supostamente daria no rio. Devia ser umas 3 horas da manhã. Não podemos desistir agora. Nessa hora, ouviram um uivo que vinha de muito distante e voltaram a correr em direção de onde Gabriel havia apontado. Correram por uns 20 minutos e, graças a Deus, encontraram um rio. Eles entraram nele e permaneceram ali quietos. Ao longe, viram aquela coisa procurando com certeza por eles. Parecia a visão do próprio inferno. A criatura olhava em direção do rio, mas não os via. Somente quando o dia já vinha raiando, aquilo desistiu e foi embora. Eles ficaram dentro da água por muito tempo, e só quando o sol nasceu mesmo, tiveram coragem de sair da água. Andaram pela margem do rio, até que chegaram à enseada, que tempos atrás haviam ido pescar, e encontraram a trilha que costumavam percorrer de ida e volta do rio. Seguiram por elas até encontrarem o carro, mas lembraram que as chaves ficaram nas mochilas no acampamento. Diogo então fez uma ligação direta em seu Opala e saíram daquele lugar. Pararam na cidade mais próxima e Diogo ligou para a delegacia em que trabalhava e contou o ocorrido. Claro que de início não acreditaram, mas ao perceber o desespero na voz de Diogo,
mandaram policiais averiguarem os fatos. Nenhum corpo foi encontrado no acampamento, estava tudo destruído. Havia muito sangue, mas nada de corpos. Quando estavam saindo do local, viram um homem negro, muito alto e magro, que os olhavam com grande ódio no olhar, e um arrepio percorreu o corpo de Cleonice, pois ela soube naquela hora que aquele homem era aquela criatura tenebrosa. As autoridades da época abafaram o caso, mas até os dias de hoje ouço essa história de Cleonice, que agora com 56 anos nos conta o terror que viveu naquela noite de 20 de abril de 1984. Boa noite. Tá aí, galera, esse aí tá mais uma história do que um relato, tá? Creio eu que seja uma história que foi enviada ao canal, mas mesmo assim foi muito legal, achei muito legal e relatei aí. Tá bom, galera? Quem tiver aí histórias, relatos iguais a esse, se quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem aquele like aí para fortalecer o canal. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Os links estão aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.